primeiro convidado desta noite é o jornalista, mestre em comunicação pela ECA USP e doutor pelo FABC, Renato Rovai. Ele também mantém um blog do Rovai e é editor da revista Fórum. Boa noite, Renato Rovai, seja muito bem-vindo. Boa noite, queridos e queridos, público da TVT. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é tudo nosso. Boa noite. Renato, vamos começar nosso bate-papo de hoje falando das eleições deste ano, né? Em 15 de novembro, o Brasil inteiro vai às urnas aí para eleger seus prefeitos e os respectivos vereadores em todo o Brasil. Renato, o que esperar dessa eleição agora em 15 de novembro, uma vez que a gente saiu de uma eleição para presidente da República polarizado aí, com o avanço da direita em todo o país? Isso pode se repetir agora em 15 de novembro? Qual a tua avaliação sobre essa questão? Eu não acho que isso vai se repetir agora em 15 de novembro. Eu acho que a gente tem um cenário complicado, difícil, que poderia ser mais tranquilo se, porventura, os partidos de esquerda, e aí eu chamo de esquerda o PT, o PSOL e o PCdoB, e outros partidos menores, né? E outros partidos que têm posturas à esquerda pontualmente, como o PDT, o PSB, até a Rede, enfim, tivessem feito frentes mais amplas, mas mesmo assim, os ventos que estão batendo nesse momento são ventos mais alvissareiros, né? Eu fiz um artigo recente onde eu tento fazer esse debate. A gente tem candidaturas de ponta a ponta do Brasil, né, como da Manuela, pelo PCdoB, lá em PCdoB e PT, né, chapa com candidatos a prefeito da capital e a vice, o Rosseto de vice da Manuela, indo muito bem nas pesquisas. Lá em Belém do Pará, tem candidatura do PSOL, indo muito bem nas pesquisas. A gente tem candidaturas do PT se estabelecendo com boas votações, como a Benedita no Rio de Janeiro, o deputado José Ricardo lá em Manaus, tem candidaturas de vitória do João Coser, que é uma candidatura que está indo bem, a delegada da Corse lá em Goiânia, que está disputando com boas chances, em Fortaleza, em Recife, também as candidaturas de mulheres petistas indo construindo-se para poder disputar o segundo turno. Enfim, Contagem, quando a gente está muito bem, Guarulhos, Diadema, aí no ABC, onde terra da TVT, né? O Marinho, saindo-se bem também, indo para a disputa em São Bernardo. Assim, é uma disputa diferente da de 2016. Eu quero comparar com 2016, porque você não compara a eleição presidencial com municipal. Você compara municipal com municipal, presidencial com presidencial. Agora a gente está comparando 2016 com 2020. E há uma chance concreta de a esquerda avançar em muitas cidades grandes e médias, né? O Bolsonaro está derretendo nessas cidades, ele diminuiu a sua capacidade de apoio, isso cada vez fica mais claro por conta de alguns fatores. Eu vou falar rapidamente aqui de dois. O auxílio emergencial, que foi muito... serviu para que ele alavancasse sua popularidade, que foi uma conquista da oposição, já diminuiu de valor e agora ele tem que explicar porque diminuiu, porque vai cair. E por outro lado, a inflação, que a inflação na mesa do pobre é muito maior do que na mesa do rico, né? É o pobre que come arroz, e o arroz na mesa do pobre custa um percentual muito maior do que o percentual do arroz na mesa do rico, do ponto de vista do salário. É o feijão, é a carne, é o transporte público. Enfim, nós temos um debate para fazer e as eleições estão começando agora, por incrível que pareça. As eleições começam de agora para o dia 1º. É quando as pessoas vão decidir o voto. É isso que vai fazer... São nesses 15 dias que a gente ganha ou perde uma eleição.
Renato, primeiramente, boa noite. Obrigada aqui por participar aqui conosco. Nós nos encontramos numa eleição diferenciada, né? Em 2016 para esse ano, é atípica, né? Uma eleição pós-Bolsonaro. Nós enfrentamos um momento de uma crise sanitária, pandemia. E aí eu aproveito para te perguntar quais os impactos, né, de um governo de extrema-direita na dinâmica das eleições municipais. A gente tem exemplo aqui, o Russomano em São Paulo e o Crivella no Rio de Janeiro, que abraçaram a questão Bolsonaro e não estão tão bem assim nas pesquisas. Então, quais são os impactos das eleições municipais? Então, tem pesquisador que fala que não tem impacto. A eleição federal ela é descolada. Isso é uma meia-verdade. Não é assim. Quando o Crivella abraçou o Bolsonaro e quando o Russomano abraçou o Bolsonaro, eles não ganharam voto, eles perderam. E por que perderam? Porque são nessas grandes cidades que tem hoje, está começando a crescer a rejeição a esses governos. E por que está crescendo? Porque é nessas cidades onde se dá chega mais rápido o custo, o aumento dos alimentos, fundamentalmente o aumento dos alimentos, né? E a saída do auxílio emergencial. Tem um efeito que a gente chama pedra no lago. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago? Ela cai no centro e vai fazendo e abrindo curvaturas na sequência até chegar nas bordas, né? E o centro do lago da federação são as grandes cidades. E ele o efeito da opinião pública vai se levando para outros cantos. Então, esse efeito pedra no lago já começa a aparecer nas grandes cidades do Brasil. Isso para mim, fica claro quando o Russomano sai de 27%, vai a 20%, abre uma grande chance para o Boulos ir para o segundo turno, com esses seus 14% de intenções de voto na última pesquisa. Na última pesquisa está o Covas com 24%, 25%, já o Russomano com 20% e o Boulos com 14%. Como a mesma coisa acontece lá com a possibilidade da Benedita ir para o segundo turno no Rio de Janeiro. Eu, como sou daqueles que defende uma frentes progressistas de esquerda nas eleições, eu acho que seria de bom tamanho, inclusive, esse sinal, né, que vem de São Paulo e do Rio de Janeiro, para que a gente abraçasse as candidaturas que têm mais chances e pudesse levá-las para o segundo turno. E isso vai acontecer em Campinas, com o Pedro Tourinho, por exemplo, candidato do PT, está já beirando lá ir para o segundo turno com o vice do PSOL. Como eu falei já, o Eloy Petá em Guarulhos. O Eloy Petá está em primeiro lugar nas pesquisas. Guarulhos é uma cidade enorme. Emílio de Souza, em Osasco. O Emílio tem chances concretas de ir para o segundo turno e virar a eleição. Ele é mágico, já ganhou eleições perdidas, né? Então, nós estamos falando, quando a gente fala de grandes cidades no Brasil, a gente não pode falar só de capitais. Tem cidades como Guarulhos e Osasco que são maiores que 10 capitais do Brasil. É muito bem lembrado, viu, Renato? É verdade. Muito bem lembrado. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente vive essa realidade, né? Você falou Osasco, Guarulhos, aqui no ABC, São Bernardo, Santo André, São Bernardo, quase 1 milhão Diadema, de habitantes, né? Diadema, Renato, que eu saiba, o Felipe está liderando, não está? A última pesquisa, o Felipe está na frente. O Barinho está bem aí em São Bernardo, não está? Isso, também, muito bem aqui em São Bernardo. É exatamente isso. Renato, eu queria que você falasse agora um pouco para a gente do cenário dessas eleições municipais, no que diz respeito à candidatura de mulheres e candidaturas negras, efetivamente. Você acha que isso vai alavancar agora, nessas eleições municipais? Nós teremos um número expressivo de mulheres e negros concorrendo aí tanto ao Legislativo Municipal quanto aos executivos em todo o Brasil? Salve, salve Benedita da Silva, né? Tomara que sim. Né? Rio de Janeiro é a expressão do que há de mais. E Major Denise, em Salvador. Tem duas cidades que são muito, muito negras e tem duas mulheres disputando a eleição. A Major Denise está crescendo lá em Salvador. Né? Vamos levar isso em consideração. É uma candidatura negra. Aqui em Santos, onde eu estou hoje, tem um garoto negro que está aparecendo muito bem nas pesquisas, Danilo Alves,
candidato de um coletivo, criou um coletivo e está disputando a eleição pelo coletivo. O candidato a prefeito é o Douglas, que é negro. Temos muitos negros, homens, mulheres negras. Isso, e vocês dois apresentadores aqui, é um orgulho poder dar entrevista para dois apresentadores negros, que a gente estabeleça essa equidade, né, de participação no jornalismo, na política, em todas as formas de participação social, que a gente consiga estabelecer esse diálogo onde os negros sejam protagonistas. Eu tenho visto, pelo que eu observei dos dados, inclusive daqueles que fizeram consultas, hoje a gente tem mais candidaturas negras no Brasil do que de candidaturas brancas. É evidente, eu sei disso, vai acabar elegendo mais brancos, mas só o fato de ter mais candidaturas negras já é um ganho considerável no estabelecimento de um novo tipo de diálogo. É fantástico que isso esteja acontecendo, e quem contribui muito com isso? As candidaturas negras que têm chances, você vai olhar os partidos, você não vai ver PSL, entendeu? Você não vai ver PSDB, com todo o carinho do mundo. Você vai ver os partidos de frente de esquerda, das frentes de esquerda que eu defendo, que deve ser aquela que pode estabelecer um novo diálogo para 2022. Nós temos que construir um espaço para que haja um novo tipo de protagonismo, que essa juventude que venha negra, venha gay, venha lésbica, venha transexual, venha diferente, para fazer com que o Brasil de verdade apareça nas urnas. Aproveitando o gancho da pergunta do Cosmo, a gente sabe, a participação negra ela aumentou nessas eleições de 2020 em comparação ao pleito de 2016, por exemplo. Porém, ainda há uma disparidade, por exemplo, entre os cargos disputados. Enquanto a participação de pretos e negros chega a 50%, por exemplo, nas candidaturas, todas as candidaturas, ainda há uma diferença nas disputas majoritárias, por exemplo, 35%, que são para prefeitos. Por que você acredita ainda, Renato, que existe essa diferença, né, essa discrepância nessa questão de disputas dos cargos entre, por exemplo, de vereadores e para prefeitos? Falta talvez um incentivo institucional? O que falta? Qual que é a política? Racista, num país machista, num país onde a gente vai corrompendo, vai furando como se fura a bexiga de criança, né? Ali, uma a uma, com um alfinete, para poder fazer diferente. Mas não é fácil. Eu pergunto para vocês, eu posso devolver a pergunta. É fácil estar aqui? É fácil ser protagonista de um telejornal? É fácil estar à frente das câmeras? O que vocês ralaram? Saca? Não é assim. Não tem. E a gente mesmo, brancos solidários que abrem espaço, que tentam, e a gente sabe que na TVT isso existe, na revista Fórum isso existe e tal, e mesmo assim a gente comete nossos erros, e a gente tem que saber que nós somos suscetíveis a também, às vezes, ser um tanto quanto. Né? Quando eu falo a gente, eu estou me colocando no lugar para dizer que os partidos de progressistas de esquerda também. É muito complicado. Aqui, vou falar de Santos, podia falar de qualquer cidade, mas é tão estrondoso aqui em Santos. Nós temos aqui 16 candidatos homens em Santos. Não tem uma mulher candidata a prefeita. É assustador, assustador. E tem um candidato negro que é do PT. Então, assim, mas os outros são todos homens brancos. Então percebe? Como é que você faz disso? Eu falo, faz desse limão uma limonada. É difícil, irmão. Muito difícil. Nós estamos lidando com isso. E aonde a gente consegue construir esses espaços, a gente tem que cultivar. Tem que também ter paciência histórica, né? Tem aquela coisa que às vezes a gente quer furar tudo de uma vez, não adianta também. Tem que ter as estratégias, fazer as coisas acontecerem aos poucos. Enfim, é dolorido,
mas a compensar. Vai ter um dia que a gente vai eleger uma mulher negra presidente do Brasil. Com certeza, viu? Com certeza. Agora, Renato, eu sei que você é um estudioso, você tem acesso aí a estudos e apontamentos, levantamentos do que a população brasileira hoje mais fala e quer, né? Então, o que você pode trazer para a gente? O que hoje mais pesa quando a gente vem falar com a população brasileira no que diz respeito às eleições? É o quê? É educação? É habitação? É saúde? O que você pode falar para a gente? O que mais a população anseia nessas eleições? Nós regredimos 10, 12 anos, nos todos os índices, né? Nós estamos pré-2010. O Brasil hoje é um Brasil pré-2010. As pessoas querem comida na mesa, garantia de Estado para entregar o mínimo. É absurdo. Outro dia eu dava um exemplo, classe média, um exemplo bem classe média. Eu fui fazer uma lasanha. Pobre já nem não pensa mais em fazer lasanha. Vou fazer uma lasanha de domingo. Aí eu fui comprar mussarela, como todo classe média, média alta. Pede 1 quilo de mussarela. Eu vi, olhei, falei, na hora que eu cheguei, eu falei, meu, gastei uma puta grana, de onde foi esse dinheiro? A mussarela estava R$ 59,90 o quilo. R$ 59,90 o quilo da mussarela. Aí descobri que em vários lugares do Brasil o preço é igual. Não era que eu tinha tomado uma garfada aqui no meu mercadinho do lado. O coitado do mercadinho repassou o preço. Eu paguei exatamente o valor que as pessoas estavam pagando por 1 quilo de mussarela para fazer uma lasanha, que é um prato classe média baixa. Classe média baixa faz uma... E aí, no ABC, a lasanha, então, é um prato típico dos italianos daí. A lasanha de domingo, não tem mais como fazer, sabe? Então, você vai falar, quanto que está o quilo do arroz? R$ 40,00, 5 quilos. Quanto que está a lata de óleo? R$ 7,50. Quanto é que está o pãozinho? Você vai somando, não tem condição. A gente vai ter que discutir sustentabilidade alimentar. O que a gente tem que pensar? O candidato que está me ouvindo agora, a prefeito, tem que falar o seguinte: nós vamos ter um programa de renda básica na cidade. Disputar a cidade com um programa de renda básica para todos, nem que seja cobrado do IPTU, lasque-se aqueles que têm os imóveis mais caros. Alguma coisa tem que reverter para o pobre, não dá mais, porque senão esse cara vai ser assaltado no farol. Não vai compensar ele perder o relógio Rolex dele ou pagar R$ 100 a mais por mês de IPTU. Porque, assim, do jeito que está, com essa multidão de famélicos, a gente não vai a lugar nenhum. Não existe um país que se construa desse jeito. Um menininho que trabalha fazendo entrega de pizza, que ganha R$ 2 por entrega de pizza, não come no final do dia. Ele não consegue comprar um McDonald's, percebe? Então, o que a gente está... Os caras estão discutindo nos Estados Unidos, o debate do Biden é R$ 15 a hora de trabalho, $15. Aqui, um moleque que ganha $15 o dia, ele dá beijo no pé. Não é possível viver nessa situação. Então, nós vamos ter que discutir sustentabilidade básica. As pessoas têm que ter Estado para resolver seus problemas básicos. O resto a gente resolve depois. Então, e aí a gente discute o centro do bolsonarismo. O centro do bolsonarismo, sabe o que ele quer? Ele quer vender estatal, ele quer privatizar a saúde, ele quer privatizar a educação. E esse debate é bom. Eu não vou ficar debatendo se ele é gado ou não sou. Quem é gado dos dois? Isso não me interessa. Isso é papo furado. Esse negócio de ficar xingando um ao outro. Eu quero saber o seguinte: o que você vai fazer para a saúde, para a educação e para a comida na mesa do povo? A gente tem que discutir isso. E é isso que os caras querem. Eu tenho ouvido amigos meus que estão fazendo campanha em São Paulo, para o Gilmar Tato, inclusive, que estão dizendo que a campanha está andando bem nas periferias. Eles estão conseguindo discutir, conversar com o povo, abrindo espaço. Por quê? Porque os caras chegam lá e falam assim, é do 13? Aí a gente ouve. Por quê? Sabe por quê que eles falam que ouve? Porque teve governos que fizeram muita coisa, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Luz para Todos, programa de 1 milhão de cisternas. Não é porque teve discurso bonito. Beleza, perfeito.
Renato, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente poderia ficar aqui falando. Pois é, a gente poderia continuar com esse papo maravilhoso, muito bom, enriquecedor, mas infelizmente acabou. A gente falou aqui com o jornalista, mestre em comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e doutor pela UFABC, Renato Rovai, que mantém o blog do Rovai e é editor da revista Fórum. Renato, obrigado pela gentileza de falar aqui com a revista Brasil PVT. Espero falar contigo numa próxima oportunidade. Até mais.